Parte 12. Aparência pessoal. Capítulo 117. Religião versus aparência pessoal. É importante que as crianças e jovens sejam orientados a cuidar de suas palavras e ações, porque seu modo de proceder produz luz ou sombra, não apenas em seu próprio lar, mas também sobre todos com quem entram em contato. Antes, porém, que os jovens sejam cuidadosos, ponderados e se afastem de toda a aparência do mal. Devem ter aquela sabedoria que vem de cima e a força que só Jesus pode dar. Verdadeiro adorno. Muitos se enganam ao pensar que beleza e roupas chamativas farão com que obtenham a consideração do mundo. Ao contrário, os atrativos que consistem apenas nos adornos exteriores são superficiais e mutáveis. Não se pode confiar neles. O adorno que Cristo aprecia em seus seguidores nunca desaparecerá. Ele diz: não procure ficar bonita ou bonito usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado, que tem muito valor para Deus. 1 Pedro capítulo 3, versos 3 e 4. Se metade do tempo gasto pelos jovens em se tornarem atraentes na aparência exterior fosse dedicado ao cultivo da alma, na beleza interior, que diferença seria vista em sua conduta, palavras e ações? Aqueles que estão verdadeiramente buscando seguir a Cristo terão muito cuidado no que diz respeito à roupa que usam. Se esforçarão para cumprir os requisitos dessa recomendação dada tão claramente pelo Senhor. O dinheiro agora gasto em extravagâncias no vestuário será usado para o avanço da causa de Deus e em suprir a mente com conhecimento útil, qualificando-os assim para posições de confiança. Procurarão atender às expectativas de Jesus, que os comprou por um preço infinito. Queridas crianças e jovens, Jesus fez tudo ao seu alcance para lhes dar um lar nas mansões que estão preparadas para aqueles que o amam e o servem aqui. Ele deixou seu lar celestial e veio a um mundo arruinado pelo pecado. Veio para pessoas que não lhe deram valor, que não amaram sua pureza e santidade, que desprezaram seus ensinos e finalmente o conduziram à morte mais cruel. Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Aparência exterior. Deus quer algo em troca desse grande sacrifício que ele fez em seu favor. Deseja que você seja cristão, não apenas no nome, mas também na maneira de se vestir e conversar. Quer que fique satisfeito em vestir-se de maneira modesta, não com tufos, plumas e enfeites desnecessários. Ele deseja que torne suas maneiras atrativas, aquelas que o céu pode aprovar. Querido jovem, será que você vai frustrar as expectativas de Jesus? Com frequência, a aparência exterior reflete o que está na mente e devemos ser cuidadosos quanto a que sinais damos ao mundo para julgar nossa fé. Desejamos que você siga a Jesus como filho querido, obediente à sua expressa vontade em todas as coisas. Desejamos que você agrade seu Redentor ao buscar diligentemente essa beleza interior. Assim, dia após dia, com a ajuda de Jesus, você pode vencer o próprio eu. O orgulho e o amor à exibição serão descartados do seu coração e da vida. A mansidão e o amor à simplicidade serão estimulados. Dessa forma, os jovens podem tornar-se um exército de soldados fiéis para Cristo. Estamos vivendo em tempos perigosos, em que os que professam amar e obedecer a Deus o negam na vida diária. Pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos pais e não terão respeito pela religião. Não terão amor para com os outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. 2 Timóteo capítulo 3, versos 2 a 5. Deus não deseja que você se encontre nessa classe, querido jovem.
Em sua palavra, você pode aprender como evitar esses males e ser um vencedor. Os nossos irmãos o derrotaram por meio do sangue do Cordeiro e da verdade que anunciaram. Apocalipse capítulo 12, verso 11. Então, os que temiam ao Senhor falaram uns com os outros, e ele escutou com atenção o que estava dizendo. E na presença dele foram escritos num livro os nomes dos que respeitavam a Deus e o adoravam. Malaquias capítulo 3, verso 16. Testemunhando. Não é suficiente evitar a aparência do mal. Você deve se afastar mais e mais disso. Deve aprender a fazer o bem. Deve representar Cristo ao mundo. Seu estudo diário deve ser como aprender a realizar as obras de Deus. Seus seguidores devem ser cartas vivas, conhecidas e lidas por todos os homens. 2 Coríntios capítulo 3, verso 2. Você nunca conseguirá um bom caráter simplesmente por desejá-lo. Isto só pode ser obtido através de esforço. O desejo nesse sentido deve ser expresso em empenho diligente e honesto e paciente trabalho. Ao subir cada dia a escada de progresso, você se descobrirá finalmente no topo, vencedor, sim, mais do que vencedor, através daquele que o ama. Religião julgada pelo vestuário. Queridos jovens, a disposição de vocês em vestir-se de acordo com as modas e em usar rendas, ouro e coisas artificiais para exibição não recomendará a outros a religião ou a verdade que professam. Pessoas de discernimento considerarão essas tentativas de enfeitar o exterior como evidência de mente fraca e coração orgulhoso. O vestir-se de forma simples, modesta e despretensiosa será uma recomendação às minhas jovens irmãs. Não há melhor maneira de deixar sua luz brilhar aos outros do que através da simplicidade de vestir-se e conduzir-se. Vocês podem mostrar a todos que, em comparação com as coisas eternas, dão valor apropriado às coisas desta vida. Capítulo 118. O vestuário e o caráter. Os seguidores de Cristo são por ele representados como o sal da terra e a luz do mundo. Sem a influência salvadora dos cristãos, o mundo morreria em sua própria corrupção. Observe a classe de professos cristãos descritos, que são descuidados em seu vestuário e aparência, negligentes em suas transações comerciais, como o demonstra seu traje, grosseiros, descorteses e rudes em suas maneiras, baixos em suas conversas. Ainda assim consideram esses míseros traços como sinais de verdadeira humildade e vida cristã. Você acha que se nosso Salvador estivesse na terra, apontaria para eles como sendo o sal da terra e a luz do mundo? Não, nunca. Os cristãos têm uma conversa de alto nível, e embora acreditem ser pecado condescender com a bajulação tola, são corteses, amáveis e bondosos. Suas palavras são sinceras e verdadeiras. São fiéis na maneira de tratar seus irmãos e o mundo. Na maneira de se vestir, evitam excessos e exibição. Mas suas roupas são asseadas, não extravagantes, discretas, bem alinhadas e de bom gosto. Tem ainda um cuidado especial para vestir-se de maneira a demonstrar respeito sagrado pelo Santo Sábado e pela adoração a Deus. A linha de separação entre tais pessoas e o mundo será evidente demais para ser confundida. A influência dos crentes seria 10 vezes maior se homens e mulheres que aceitam a verdade, que foram anteriormente descuidados e negligentes em seus hábitos, se tornassem tão elevados e santificados por meio da verdade que observassem hábitos de asseio, ordem e bom gosto em seu vestuário. Nosso Deus é um Deus de ordem e de forma alguma se agrada com a confusão, sujeira ou pecado. Relação para com a moda. Os cristãos não devem esforçar-se para chamar a atenção sobre si ao vestirem-se diferentemente do mundo, mas, se de acordo com sua fé e seu dever, com respeito a vestir-se com modéstia e saúde, perceberem que estão fora de moda, não devem mudar seu vestuário a fim de ser como o mundo. Ao contrário, devem manifestar uma nobre independência e coragem moral para serem corretos, mesmo se todo o mundo for diferente deles. Se o mundo apresentar uma maneira modesta, conveniente e saudável de se vestir, que esteja de acordo com a Bíblia, o fato de adotarmos esse estilo de roupa não alterará nossa relação com Deus ou com o mundo.
Os cristãos devem seguir a Cristo e harmonizar seu traje com a palavra de Deus. Devem evitar extremos e seguir humildemente uma orientação coerente, independentemente de aplauso ou censura, e devem apegar-se ao que é correto, justamente por ser correto. Capítulo 119. Escolhendo a melhor roupa. A Bíblia ensina a simplicidade no vestuário. Quero também que as mulheres sejam sensatas e usem roupas decentes e simples. 1 Timóteo capítulo 2, verso 9. Isso proíbe exibição no vestuário, cores extravagantes, muito ornamento. Qualquer artifício planejado para atrair a atenção para o usuário ou para provocar admiração está excluído do traje modesto que a palavra de Deus recomenda. Economia no vestuário. Nossas roupas não devem ser caras, não com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos. O dinheiro é algo concedido por Deus. Não é nosso para gastar na satisfação do orgulho ou ambição. Nas mãos dos filhos de Deus, é alimento para o faminto e roupa para o nu. É uma defesa para o oprimido, um meio de restituir a saúde ao doente ou de pregar o evangelho aos pobres. Você pode trazer felicidade a muitos corações ao usar sabiamente o dinheiro que agora é gasto para ostentação. Medite na vida de Cristo. Estude seu caráter e seja participante com ele de sua abnegação. No professo mundo cristão, gasta-se com joias e roupas desnecessariamente caras, o que seria suficiente para alimentar todos os famintos e vestir os nus. A moda e a ostentação consomem os meios que poderiam confortar os pobres e sofredores. Privam o mundo do evangelho do amor do Salvador. Qualidade e bom gosto. Nossa roupa, embora modesta e simples, deve ser de boa qualidade, de cores apropriadas e adequadas ao uso. Deve ser escolhida mais pela durabilidade do que pela aparência. Deve proporcionar calor e proteção adequada. A mulher sábia descrita em Provérbios, quando faz muito frio, não se preocupa, porque a sua família tem agasalhos para vestir. Provérbios capítulo 31, verso 21. Saúde e asseio. Nossa roupa deve ser asseada. A falta de asseio no vestuário faz mal à saúde e assim contamina o corpo e a mente. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa. 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17. O vestuário deve ser saudável em todos os aspectos. Acima de tudo, Deus deseja que tenhamos saúde física e mental. E devemos trabalhar junto com Ele para a saúde tanto do espírito como do corpo. Ambas são promovidas pelo vestuário saudável. Graça e beleza naturais. O vestuário deve ter a graça, a beleza, a conveniência da simplicidade natural. Cristo nos advertiu contra o orgulho da vida, mas não contra sua graça e beleza naturais. Apontou as flores do campo, ao lírio desabrochando em sua pureza, e disse: nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. Mateus capítulo 6, verso 29. Assim, através das coisas da natureza, Cristo ilustrou a beleza que o céu valoriza, a graça modesta, a simplicidade, a pureza, a conveniência que tornariam nossas roupas agradáveis a Ele. Capítulo 120. Influência do vestuário. Não desaprovamos o asseio no vestuário. O bom gosto não deve ser desprezado ou condenado. Nossa fé, se firmada, nos levará a ser tão simples no vestir e zelosos de obras que seremos identificados como peculiares. Mas quando perdemos o gosto pela ordem e asseio no vestir, praticamente deixamos a verdade, porque a verdade nunca degrada e sim eleva. Quando os crentes são negligentes em seu vestuário e são grosseiros e rudes em suas maneiras, sua influência prejudica a verdade. Somos, disse o apóstolo inspirado, como espetáculo para o mundo inteiro, tanto para os anjos como para as criaturas humanas. 1 Coríntios capítulo 4, verso 9. Todo o céu está notando a influência diária que os professos seguidores de Cristo exercem sobre o mundo. A simplicidade no vestir realçará a aparência de uma mulher sensata.
Julgamos o caráter de uma pessoa pelo estilo de roupa que ela usa. Uma mulher modesta e piedosa se vestirá discretamente. Um gosto refinado e uma mente cultivada serão revelados na escolha de um traje simples e apropriado. As jovens que não se deixam escravizar pela moda serão ornamentos na sociedade. Aquela que é simples e despretensiosa em seu vestuário e em suas maneiras demonstra que entende que uma mulher verdadeira é caracterizada pelo valor moral. Quão encantadora, quão interessante é a simplicidade no vestir, cuja graça pode ser comparada com as flores do campo. Capítulo 121. A beleza interior. Não procure ficar bonita usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado, que tem muito valor para Deus. 1 Pedro capítulo 3, versos 3 e 4. A razão humana tem sempre procurado evitar ou colocar de lado as instruções simples e diretas da palavra de Deus. Em cada época, a maioria dos professos seguidores de Cristo tem desconsiderado esses preceitos que recomendam abnegação e humildade, que requerem modéstia e simplicidade de conversação, conduta e vestuário. O resultado sempre tem sido o mesmo. O abandono dos ensinos do Evangelho conduz à adoção das modas, costumes e princípios do mundo. A piedade viva dá lugar a um formalismo morto. A presença e o poder de Deus, retirados daqueles círculos amantes do mundo, são encontrados com uma classe de adoradores mais humildes, que estão dispostos a obedecer aos ensinos da Sagrada Palavra. Através de sucessivas gerações, essa orientação tem sido seguida. Uma após outra, têm se levantado diferentes denominações, e abandonando a simplicidade, perderam em grande medida seu poder inicial. Uma armadilha. Quando vemos o amor à moda e a ostentação entre os que professam crer na verdade presente, perguntamos com tristeza: o povo de Deus nada aprenderá da história do passado? Poucos entendem o próprio coração. Os tolos e fúteis amantes da moda podem afirmar que são seguidores de Cristo, mas seu vestuário e conversas demonstram que lhes ocupa a mente e cativa as afeições. Sua vida revela a amizade deles com o mundo, e estes os reclama como seus. Como pode alguém que já provou o amor de Cristo se satisfazer com a futilidade da moda? Meu coração está pesaroso ao ver os que professam ser seguidores do manso e humilde Salvador, buscando tão avidamente moldar-se ao padrão de vestuário do mundo. Apesar de professarem piedade, dificilmente podem ser diferenciados dos incrédulos. Eles não apreciam a vida religiosa. Seu tempo e recursos são dedicados ao único objetivo de vestir-se para ostentação. O orgulho e a extravagância no vestir são um pecado para o qual a mulher é especialmente propensa. Por isso, a recomendação do apóstolo se dirige especialmente a elas. Quero também que as mulheres sejam sensatas e usem roupas decentes e simples. Que elas se enfeitem, mas não com penteados complicados, nem com joias de ouro ou de pérolas, nem com roupas caras. Que se enfeitem com boas ações, como devem fazer as mulheres que dizem que são dedicadas a Deus. 1 Timóteo capítulo 2, verso 9. Reforma necessária. Vemos ganhar decidido terreno na igreja um mal que a palavra de Deus condena. Qual o dever daqueles que têm autoridade com respeito a essa questão? Será a influência da igreja o que deve ser, enquanto muitos de seus membros obedecem ao que a moda pede, mais do que a vontade de Deus claramente expressa? Como podemos esperar a presença e o auxílio do Espírito Santo enquanto permitimos que essas coisas existam entre nós? Podemos permanecer calados enquanto os ensinos de Cristo são colocados de lado pelos seus supostos seguidores? Essas coisas trazem desgosto e perplexidade àqueles que dirigem a Igreja de Deus. Não refletirão minhas irmãs cristãs com sinceridade e oração sobre esse assunto? Não buscarão ser guiadas pela palavra de Deus? O tempo extra gasto na preparação de trajes, segundo as modas do mundo, deveria ser dedicado a íntimo exame do coração e ao estudo das Escrituras. As horas mais que desperdiçadas no preparo de adornos desnecessários
poderiam se tornar mais valiosas do que o ouro se empregadas na aquisição de princípios retos e conhecimentos sólidos. Meu coração sofre quando vejo jovens senhoras que dizem ser seguidoras de Cristo que praticamente ignoram seu caráter e sua vontade. Essas jovens se satisfazem comendo palha. O falso brilho do mundo lhes parece mais valioso do que as riquezas eternas. As faculdades mentais, que poderiam se desenvolver pela reflexão e estudo, são deixadas a dormir, e as afeições são indisciplinadas, porque o traje exterior é considerado de maior importância do que a beleza espiritual e o vigor da mente. Por amor à verdade. Os seguidores de Cristo buscarão obter a beleza interior, o espírito manso e tranquilo que Deus considera de grande valor, ou desperdiçarão as poucas e breves horas de graça em trabalho desnecessário para ostentação. O Senhor deseja que as mulheres procurem constantemente aperfeiçoar-se tanto na mente como no coração, obtendo força intelectual e moral para levar uma vida útil e feliz, uma bênção para o mundo e uma honra ao seu Criador. Quero perguntar aos jovens de hoje, que professam crer na verdade presente, do que estão abrindo mão por amor à verdade? Quando realmente desejam um artigo de vestuário, ou algum adorno ou bem material, colocam a questão diante de Deus em oração para saber se seu espírito aprovaria esse gasto de meios? Na preparação de suas roupas, são cuidadosos para não desonrar a fé que professam? Podem pedir a bênção do Senhor sobre o tempo a ser empregado? Uma coisa é unir-se à igreja, outra coisa bem diferente é estar unido a Cristo. Os não consagrados adeptos da religião, os amantes do mundo, são uma das coisas mais sérias de fraqueza na Igreja de Cristo. Nesta época, há uma frenética busca pelo prazer, jamais vista antes. O desperdício e a extravagância descuidada reinam por toda parte. As multidões estão ávidas por diversão. A mente torna-se fútil porque não está acostumada à meditação ou disciplinada para o estudo. O sentimentalismo ignorante é comum. Deus requer que toda pessoa seja cultivada, refinada, elevada e enobrecida. Mas muitas vezes todo conhecimento valioso é negligenciado por exibições da moda e prazeres superficiais. As mulheres permitem que seu espírito definhe por falta de alimento e diminua sua capacidade por causa da moda, tornando-se assim uma maldição para a sociedade em vez de uma bênção. Capítulo 122. Um caso de idolatria. A idolatria do vestuário é uma doença moral. Não deve ser introduzida na nova vida. Na maioria dos casos, a submissão aos requisitos do Evangelho exige uma mudança decidida no vestuário. Não deve haver descuido no vestuário. Por amor a Cristo, de quem somos testemunhas, devemos procurar ter uma boa aparência. No cerimonial do tabernáculo, Deus especificou cada detalhe com respeito às roupas dos que oficiavam diante dele. Assim nos ensinou que tem preferências quanto às roupas daqueles que o servem. As orientações dadas quanto à roupa de Arão foram bem específicas, porque seu vestuário era simbólico. Do mesmo modo, as roupas dos seguidores de Cristo comunicam muito. Em tudo devemos ser seus representantes. Nossa aparência deve ser caracterizada em cada aspecto pelo asseio, simplicidade e pureza. Mas a palavra de Deus não aprova mudanças no vestuário apenas por amor à moda, para que nos pareçamos com o mundo. Os cristãos não devem enfeitar-se com roupas caras ou adornos custosos. As palavras das Escrituras, quanto ao vestuário, devem ser cuidadosamente consideradas. Necessitamos compreender o que o Senhor do céu aprecia quanto ao vestuário. Todos os que buscam sinceramente a graça de Cristo atenderão às palavras de instrução inspiradas por Deus. Até mesmo o feitio da roupa expressará a autenticidade do Evangelho. Capítulo 123. O verdadeiro adorno. Predomina por toda parte uma desmoralizadora extravagância, e pessoas estão sendo arruinadas por causa do amor ao vestuário e à ostentação. A vida de 9/10 dos devotos da moda é uma mentira viva. Engano, fraude é sua prática diária,
porque desejam parecer aquilo que não são. Nobreza de espírito, gentileza e generosidade são negociadas para satisfazer o desejo de coisas más. Milhares vendem a virtude para obter recursos para seguir a moda. Tal loucura, em relação às instáveis modas do mundo, deve suscitar um exército de reformadores que tomem sua posição em favor do vestuário simples e modesto. Satanás está sempre inventando modas que só podem ser seguidas através do sacrifício de dinheiro, tempo e saúde. Seguindo o mundo. Tendo diante de nós o quadro da desmoralização do mundo sobre a questão da moda, como professos cristãos ousam seguir o caminho dos mundanos? Daremos a impressão de aprovar essas modas desmoralizadoras ao adotá-las? Muitos adotam as últimas modas porque Cristo, a esperança da glória, não vive com eles. O viver luxuoso, com roupas extravagantes, é levado a tal ponto que constitui um dos sinais dos últimos dias. O orgulho e a vaidade se manifestam por toda parte, mas os que são inclinados a olhar o espelho para se admirarem têm pouca propensão de contemplar a lei de Deus, o grande espelho moral. Essa idolatria do vestuário destrói tudo que é humilde, manso e amável no caráter. Consome as preciosas horas que deveriam ser dedicadas à meditação, ao exame interior, ao estudo da palavra de Deus com oração. Na palavra de Deus, a inspiração registrou lições especialmente para nossa orientação. O amor às roupas tira parte dos recursos que deviam ser destinados às obras de misericórdia e caridade, e essa extravagante exibição é roubo contra Deus. Nossos recursos não nos foram dados para a satisfação do orgulho e do amor à ostentação. Devemos ser sábios mordomos e vestir o nu, alimentar o faminto e oferecer nossos meios para o avanço da causa de Deus. Se desejamos adornos, as graças da mansidão, humildade, simplicidade e prudência fazem bem a todas as pessoas em qualquer classe e condição de vida. Não tomaremos nossa posição como fiéis sentinelas, reprovando por preceito e exemplo a condescendência com a dissipação e a extravagância desta época degenerada? Não daremos um exemplo correto à nossa juventude, de modo que, quer comendo ou bebendo, ou fazendo qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus?